Olá, segundo ano, tudo bem? Nesta semana, nós vimos as paisagens, de geografia. Hoje nós vamos falar sobre as fotografias aéreas. Observe a fotografia aérea de parte de um bairro em Carolina, no Maranhão. A paisagem fotografada é composta de um conjunto de elementos naturais e culturais. Quais são os elementos naturais? São as plantas aqui à beira do rio, o rio, são elementos naturais. Os elementos culturais quais são? As ruas, as construções, E também essas árvores plantadas aqui, porque elas são elementos naturais, as árvores são naturais, porém elas foram plantadas pelas pessoas aqui nessa praça, Então, a fotografia acima foi tirada na visão qual? Na qual visão? Na visão vertical ou na visão oblíqua? Foi na visão oblíqua, De cima e de lado, tá? Então, você sabia? As fotografias aéreas são tiradas do alto na visão vertical ou oblíqua, por uma máquina especial fixada em um avião. Então, olha só, é desta forma que são retiradas as fotografias aéreas, tá? Vamos ver um exemplo de um bairro visto de cima. Então, vocês vão ver esse exemplo e ele foi tirado com o RA da Positivo, que vocês podem estar utilizando aí em casa também. Agora, destaque do material de apoio, a planta do bairro elaborada com base na fotografia aérea da página 13 e compare as duas formas de representação e resolva as atividades propostas. Então, essa é a página lá do material de apoio, que nós temos aqui a representação daquele mesmo bairro, só que de uma forma diferenciada, Então, nós temos a legenda, o azul claro é o rio, o verde escuro a vegetação, as construções são o cor-de-rosa, o vermelho é a igreja, o verde claro as árvores da praça e esse cinza são as ruas. Então, quais são os elementos culturais encontrados nessa imagem? Quais são? A igreja, as árvores da praça, as ruas e as construções. Então, vocês vão escrever esses elementos em cada uma dessas linhas aqui embaixo, ok? Agora, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A representação de um lugar na visão vertical pode ser chamada de planta? Da forma que nós vimos, é verdadeira. O bairro retratado é composto somente de elementos culturais. Verdadeiro ou falso? Falso, porque também há elementos naturais. Elementos naturais e culturais formam a paisagem do bairro Centro em Carolina, Maranhão. É verdadeiro. De que outra forma é possível representar o bairro? Troque ideias com quem você está em casa e registre sua resposta por meio de escrita ou desenho no espaço a seguir. Então, uma forma que nós poderíamos visualizar também esse bairro é na visão frontal. Então, na visão frontal, conseguimos observar as construções de frente. Então, vocês podem voltar lá na nossa página de geografia, observar a imagem e desenhar algum dos elementos em visão frontal.